Olá, como vai? Tudo bem? Meus irmãos, o que Deus promete para quem é fiel à sua palavra? É o que veremos na liturgia da palavra desse dia 21 de junho de 2026. A liturgia deste domingo começa com Jeremias dizendo que ouviu as injúrias de tantos homens querendo denunciá-lo caso observassem suas falhas. Mas disse que o Senhor estava ao seu lado como forte guerreiro e chamava a todos para cantar e louvar o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Na carta que Paulo enviou aos romanos, ele lembra que o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Que pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebessem o dom gratuito e superabundante da justiça. E Paulo conclui dizendo que, pela desobediência de um só homem, a humanidade foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. E no Evangelho, Mateus narra quando naquele tempo Jesus disse aos seus apóstolos que não tivessem medo dos homens, pois nada haveria de encoberto que não fosse revelado. Que não tivessem medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temessem aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. E Jesus conclui prometendo que todo aquele que se declarar a seu favor diante dos homens, também ele, Jesus, se declarará em favor dele diante do seu Pai que está nos céus. E aquele, porém, que lhe negar diante dos homens, também ele, Jesus, o negará diante do seu Pai que está nos céus. Minhas irmãs e meus irmãos, qual é a minha conclusão sobre a liturgia da palavra desse dia 21 de junho de 2026? Que Deus promete a justiça para quem é fiel à sua palavra. E a justiça de Deus é a salvação a todos que, apesar de todas as tentações e também todas as provocações, confiam em seu poder e também em seu amor. Por ser fiel a Deus, Jeremias foi perseguido, ridicularizado e também castigado. Paulo foi humilhado, preso e morto. Além de Jesus, todos os seus apóstolos foram mortos, exceto João, que se salvou de um barril de óleo quente, além de vários cristãos ao longo da história até hoje que foram martirizados. Mas todos eles resistiram ao mal, resistiram às tentações de caminharem na ilusão da mentira, resistiram às perseguições com violência, com palavras agressivas para humilhá-los. E é assim que devemos também viver cada um de nós, declarando a favor de Cristo diante dos homens para merecermos a promessa que Ele fez de se declarar em nosso favor diante do seu Pai que está nos céus. Uma semana abençoada para você, para seus amigos e para toda a sua família e todos que louvam o Senhor nosso Deus. Amém? Batista, viva o